saúde de forma acessível e descomplicada. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos te ensinar a identificar 10 sinais de que você é diabético e não sabe. O diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Os sintomas demoram a aparecer, mas quando chegam, o estrago já está feito. Até por esse motivo, 1 em cada 4 diabéticos não sabem que são doentes. O tratamento atrasa e aumenta o risco de complicações. Antes de qualquer avaliação, se você pertence a algum desses grupos, você já tem maior risco de se tornar diabético do que o restante da população e precisa fazer exames de rastreio periodicamente. Mas então, como saber se eu sou diabético? A primeira orientação é ir ao médico, ir no postinho do seu bairro. Lá vai ser medido a glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, com aquele aparelhinho ali igual ao da imagem. Se essa glicemia que você medir estiver maior do que 126 em duas medidas diferentes, você já é diagnosticado como diabético. Ou se a qualquer momento essa glicemia estiver maior que 200 e tiver alguns dos sintomas que a gente vai te ensinar hoje, você também é diabético. Agora, se a minha glicemia em jejum estiver entre 100 e 125, você já tem alguma intolerância à glicose e é considerado pré-diabético. E já precisa fazer alterações importantes no estilo de vida e alimentação para que não desenvolva a doença. Com a alta do açúcar no sangue, o corpo pode mostrar alguns sinais de que há um desequilíbrio no organismo. Fique atento! A glicose é o combustível das células e a insulina é a chave responsável por abrir a porta da célula para a glicose entrar. No diabetes, a insulina tem dificuldade de realizar seu trabalho, não consegue abrir tantas portas quanto precisa, então falta glicose dentro das células. E o organismo começa a reconhecer que necessita de mais energia do que está recebendo, aumentando a sensação de fome. E faltando essa glicose dentro da célula, faltando combustível e energia, surge um cansaço sem explicação. E quando o corpo começa a achar difícil utilizar a glicose como fonte de energia, começa então a utilizar outras moléculas, como a gordura, e vai queimando todo o estoque acumulado, causando essa perda de peso, também sem explicação. E o corpo, utilizando outras moléculas como a gordura para produzir energia, começa a sobrar um lixo, os corpos cetônicos, que quando estão em excesso causam o hálito cetônico, bem característico do diabético. Além disso, a secura na boca diminui a limpeza natural que a saliva faz e começa a acumular a saburra bucal, causando também um mau cheiro. Lembrando também que a propensão às infecções periodontais também vão facilitar o mau hálito. Então, o diabético tem 3 motivos para ter mau hálito. O organismo sempre tenta achar um equilíbrio em todos os seus processos. Então, quando ele começa a reconhecer que o açúcar está em excesso no sangue, os rins começam a eliminar, tentar deixar o açúcar sair pela urina. Por isso, o diabético começa a urinar muito mais vezes do que costumava. E para que essa filtragem funcione, os rins têm que jogar muita água para fora, começa a desidratar o organismo, causando uma sede persistente. Por isso, o diabético aumenta o consumo de líquidos. E outro resultado desse aumento de glicose na urina, a urina começa a ficar mais doce. Sobra alimento para todo tipo de bactéria infectar o sistema urinário. E não apenas bactérias, candidíases e outras micoses se aproveitam dessa oferta. É possível observar também outras infecções que podem aparecer, porque essa alta de açúcar no sangue faz as células de defesa funcionarem menos. Os linfócitos e neutrófilos, que são soldados do sangue, não conseguem ser eficientes e as bactérias conseguem invadir com mais facilidade o corpo todo. Ainda não há exatamente o consenso do porquê que isso acontece e como acontece, mas o cristalino, que é a lente do olho, pode perder a capacidade de mudar de forma, de se acomodar
para ajustar a visão, que acaba ficando nublada e fora de foco. Talvez um dos efeitos mais temidos do diabetes são os problemas na cicatrização. Entre outros fatores, o açúcar, quando está alto dentro da circulação, ele vai causando uma inflamação dentro da parede dos vasos, da parede de dentro dos vasos sanguíneos. Essa inflamação, quando fica ativa por muito tempo, vai consumindo e acabando com as substâncias que são necessárias para a coagulação, que são os fatores de coagulação. Começa a sobrar menos para outras lesões que ficam pelo corpo e a cicatrização, em geral, vai ficando mais lenta. Esses foram os 10 sinais de que você pode ser diabético e ainda não sabe. O que achou? Se reconheceu dentro de alguns sinais? O importante sempre é realizar seus exames periódicos, ir ao médico regularmente e estar sempre em dia com seus exames. Muito obrigado e até a próxima!